Paz e graça, amados irmãos, sejam bem-vindos de volta ao Cine TV Jerusalém, o canal de informação e notícias do Evangelho. Convosco de volta, Fernando Capang, para mais um vídeo. E eu digo de volta porque, de facto, nós tivemos muito tempo ausente por causa de um strike que nós levamos e, portanto, o nosso canal principal, neste exato momento, encontra-se suspenso. Suspenso não propriamente por causa do strike, mas porque nós temos já 12 strikes e se nós levarmos um terceiro, nós perdemos o canal. Assim sendo, nós vamos aguardar até que termine o segundo strike e daí em diante nós vamos passar a postar vídeos no nosso canal principal. Portanto, nós estamos a trabalhar com o canal principal e algumas vezes somente com o canal secundário e obviamente trabalhando com o Telegram e brevemente com o Rumble. Mas vamos à nossa notícia principal, que é uma notícia de facto muito importante, tendo em conta os eventos que estão a dar nesses últimos tempos. Sabemos que tudo o que está a acontecer trabalha para a entrada do anticristo. A nova ordem mundial tem sido declarada abertamente e já não mais com códigos, não mais com mensagens subliminares, porque chegou o momento da implementação desta mesma nova ordem. Nowhere near the chaos. And now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world. Assim sendo, recentemente houve uma reunião dos líderes de todo o mundo, os principais líderes, pelo menos. Aqui fala, no dia da abertura da cúpula do governo mundial 2022, no Dubai, o primeiro item da agenda foi a preparação para receber a nova ordem mundial. E vejamos que a nova ordem mundial não tem sido mais escondida, e eles falam de forma aberta. A World Government Summit Organization é uma organização global neutra e sem fins lucrativos dedicada a moldar o futuro dos governos. A cúpula, inovação em suas várias tecnologias. Foco da geração de novas iniciativas de resolução, iniciativa para resolver os desafios, a agenda da próxima geração. A cúpula é a líder de pensamento, ciência global e formadores ou tornadores, como aqui está, de decisão de melhor forma o mundo para a concorrência. Amados irmãos, esta é uma tradução feita pelo Google, portanto é a razão pela qual existem essas incoerências em algumas traduções. Para a concorrência de implementação da nova ordem mundial após a grande reinicialização. Nós já falamos aqui muitas das vezes sobre o Great Reset que foi anunciado pelo Klaus Schwab e nós estamos a ver aqui uma continuidade, tudo a caminhar para o Great Reset. E sabemos que o Great Reset basicamente é a reinicialização do mundo e, portanto, com a entrada do anticristo, obviamente o mundo tem que ser reinicializado, novas regras vão ser implementadas e é exatamente isso que nós estamos a ver nesta reunião. A World Government, eu creio que é assim que se pronuncia, Summit 2022 será realizada, ou já foi neste caso, em conjunto com a apresentação excepcional da Expo 2020 Dubai, o maior evento do gênero que reúne o mundo sob o tema Shaping Future Government. A primeira ordem de negócios na agenda foi a preparação da nova ordem mundial, tal como eu já disse. E eu vou reproduzir aqui um trecho de um dos vídeos oficiais. Aqui diz o seguinte: as linhas de tendência certamente parecem indicar um mundo caminhando em uma direção desordenada. É o sistema multilateral liderado pelos Estados Unidos, criado após a Segunda Guerra Mundial para gerenciar as relações internacionais para que o mundo nunca mais veja e experimente o mesmo caos e desordem de uma guerra mundial. E vejamos que existem determinadas instituições e nós vemos aqui, segundo o vídeo, que este elenco foi criado após a Segunda Guerra Mundial e eles criam essa espécie de regras, essa espécie esses eventos com o objetivo de moldar o mundo, moldar os líderes mundiais de forma que o mundo nunca mais veja uma Segunda Guerra Mundial. Obviamente a Segunda Guerra Mundial já passou, está-se a falar sobre próximas guerras, mas segundo as Sagradas Escrituras nós sabemos que haverão outras guerras e a maior será a guerra de Armagedon. Mas propriamente falando sobre este tópico,
nós vemos que as guerras são criadas exatamente para moldar o mundo. E nós estamos a viver numa fase de guerras. E nós sabemos que tudo isso faz parte de uma agenda de moldar o mundo, de forma que sejam implementadas regras pós-guerra. Sempre acontece assim. Quando existe algum problema criado pelos senhores do mundo, obviamente existe o pós-problema, que consiste na resolução dos problemas causados, e a velha regra de 3 sempre se cumpre: criar um problema, divulgar o problema e posteriormente apresentar a solução. E por intermédio desse texto nós já estamos a ver que é exatamente isso que vai acontecer após esta guerra Rússia-Ucrânia. Claro que eles têm segundos objetivos, e um dos objetivos com esta guerra, saibam de uma coisa, que tudo isso passa por uma manipulação. Muitas informações que passam pela mídia não são exatamente aquilo que parece, mas o que há de acontecer, um dos pontos é exatamente a fome. Sabemos que a Rússia é um dos maiores exportadores de trigo, e sabemos que o pão atualmente em muitos países já está a encarecer por causa desta crise. Sabemos também que a Rússia é o maior fornecedor de gás para praticamente toda a Europa. Assim sendo, se a Rússia, como também sendo um dos maiores produtores de petróleo, fecha as torneiras, por assim dizer, o que acontece? Já tem justificativa para as fomes e para outros tipos de regras que vão implementar. Amados irmãos, tudo isso é bem manipulado. E nós temos ainda aqui o Klaus Schwab a dizer: o grande promotor do Reset, o Schwab, ou Klaus Schwab, diz que chegou a hora de todos os governos do mundo se unirem e reconhecerem o controle de todos os sistemas globais. Vejam que nós estamos a falar aqui em termos de sistemas globais. Não é apenas uma questão de sistemas nacionais, não é apenas uma questão de sistemas implementados dentro de determinados países, mas está-se a falar sobre sistemas globais. E todos os governos do mundo devem se unir. Chegou o momento de eles reconhecerem o controle de todos os sistemas globais. Resumindo tudo isto, todos esses eventos nos quais eles falam abertamente sobre a nova ordem mundial, nós estamos a ver a entrada do anticristo. É exatamente isto. Por mais desculpas que eles apresentem, mas sabemos que no final de tudo, isso vai culminar com a entrada do anticristo. E as coisas estão a acontecer às pressas, as coisas estão a acontecer a todo vapor. E o anticristo de facto há de entrar e as coisas estão a acontecer às pressas. Então, amados irmãos, eu termino sempre com o mesmo conselho. Com todas essas informações e tudo isso que está a acontecer, o conselho é o que está no livro de Isaías 55, versículo 6. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. E diz mais: deixe o ímpio seus caminhos e o homem maligno seus pensamentos, e se converta para o Senhor, que se compadecerá dele. Mas nós também devemos ter em consideração uma coisa: o compadecer-se de Deus também tem limite. Ok, as pessoas dizem que Deus é bom, de facto é. Mas por vezes as pessoas utilizam de forma errada essa frase Deus é bom. Elas falam que Deus é bom de forma que a dar a entender que Deus permite absolutamente tudo. E toda vez que você pecar, e sempre que você pecar e posteriormente se arrepender do erro, Deus vai ter que sempre estar disposto a perdoar. Mas nós sabemos que as oportunidades de perdão têm limite. Tem um tempo estipulado, e a Bíblia diz: há para todas as coisas um tempo estipulado por Deus. E existem pessoas que, mesmo estando em vida, as suas chances de salvação já terminaram. Porque a Bíblia diz que existem pecados pelos quais já não se deve mais orar. E um deles é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, nós estamos a viver tempos em que Deus está a dar as últimas oportunidades. E tudo aquilo que outrora foi chamado como teoria da conspiração, nós estamos a ver clara e explicitamente a ser falado abertamente em todas as mídias sociais, em todas as televisões, está-se a falar sobre a nova ordem mundial. Assim sendo, aquilo que era a teoria da conspiração, nós estamos a ver os próprios que caracterizavam essas informações como teoria da conspiração a dizerem abertamente nova ordem mundial. Agora, se você prefere continuar na tua ignorância, na tua falta de credibilidade, não obstante todas as provas que têm sido apresentadas, não há mais nada que se possa fazer para que
você possa crer. Então, no final de tudo, cada um decide o seu destino. Então, eu vou pedir o habitual ao finalizar esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like, despeço-me aqui, Fernando Capangue, até ao próximo vídeo.